A gente tem aqui na audiência 2 superchats que foram enviados diretamente para ti. Eu vou ler aqui. Pode colocar na tela, produção. É o Marcelo Franco, muito obrigada pela contribuição. Lembrando que a gente tem uma regra que chats a partir de R$50 a gente para na hora para ler. E acima de R$10 nós lemos e respondemos todos, mas ao final do programa, tá bom, pessoal? Então, Marcelo Franco deixou a seguinte pergunta para o Figueiredo. É um caminho errado insistir no projeto da anistia, pois se o Congresso aprovar, Lula irá vetar. E se o Congresso derrubar o veto, o STF irá cancelar. O caminho correto é o do impeachment, por onde se pode também anular todos os atos e processos da relatoria de Moraes. E ele deixou ainda mais uma pergunta. A próxima pergunta aqui, produção, que daí o Paulo já faz um combo de respostas. Figueiredo, num procedimento de impeachment no Senado, pelos artigos 53 e 54 da Lei 1079, a votação do parecer da comissão de análise com maioria simples já pode determinar a nulidade de todos os atos e processos sob a relatoria de Moraes e o afastamento preliminar dele do cargo. E aí, Figueiredo, a anistia é uma luta que não vale a pena? Eu acho bonitinho que as pessoas acham que o Brasil ainda está no império das leis, né? Elas viram e falam assim, não, segundo o regimento, segundo não sei o quê, segundo... Pô, vocês estão de brincadeira comigo? É básico, né? Virou vaso isso aqui, as pessoas não entenderam ainda. A anistia é um instrumento político, é um instrumento de guerra, é um instrumento de pressão política, não tem nada além disso. A pessoa achar que vamos fazer o impeachment do Alexandre e que automaticamente todos os seus atos serão anulados, a pessoa está em outro planeta. O que a gente vai fazer, e o que a gente tem que fazer, é aprovar a anistia no Congresso. O Lula vai vetar. Eu não sei por que existe veto no Brasil, porque é uma piada. O veto no Brasil basicamente é um tem certeza, porque volta para o Congresso, você precisa de novo de maioria para aprovar, 257, mesmo com. Você vai lá, o Congresso vai derrubar o veto do Lula, como tem derrubado todos os vetos, e vai passar a valer a lei. Bom, passou a valer a lei, em primeiro lugar, ela entra em vigor automaticamente até que alguém dê uma liminar suspendendo seus efeitos. Antes do STF julgar, o Bolsonaro é solto, todo mundo é solto, os processos em tese são todos anulados e o país volta ao estado de normalidade política até que alguém dê alguma liminar. Ah, mas Paulo, com certeza eles vão provocar o judiciário e vai dar uma liminar. Bom, a gente tem que ver se ainda existe sorteio no Supremo Tribunal Federal, se a relatoria vai cair em cima do Alexandre de Moraes, na mão de quem que vai cair. Hoje em dia você tem pelo menos 3, e eu diria que nós temos mais, mas ainda não chegou o momento da gente falar sobre isso aqui. Mas nós temos mais ministros que não concordam com a tese do Alexandre de Moraes. Hoje a tese da derrubada da anistia tem uma maioria pequena, se é que ainda tem maioria dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí o juiz vai ter que dar essa liminar. Digamos que caia, sei lá, estou dizendo aqui na mão do ministro Barroso. O ministro Barroso não foi sancionado ainda. Se ele der uma liminar suspendendo a anistia, eu garanto que ele vai sofrer uma sanção magnífica. Ele quer isso. Barroso, com o seu escritório familiar, onde a filha trabalha, quer isso, ele quer uma sanção magnífica. Barroso, que estava choramingando porque teve os vistos dele e dos familiares cancelados, quer uma lei magnífica? Sei. Dias Toffoli, que é a mulher, ou ex-mulher agora, parece que se separaram, Roberta Rangel, tem lá o escritório dela, vai olhar o que aconteceu com o Alexandre de Moraes. Dias Toffoli vai dar uma liminar? Não, não vai dar uma liminar, vai segurar e vai mandar pro plenário do Supremo votar. Aí, meu amigo, é uma discussão de pressão política. É uma discussão de pressão política. É o Congresso fazendo pressão, é a população fazendo pressão, e pela primeira vez na história, e essa que é a grande mudança que a gente pôde proporcionar aqui, pela primeira vez na história, há consequências para as ações arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. É só isso. O que a gente está mudando no jogo político do Brasil é simplesmente que hoje há consequências para o abuso de autoridade dos ministros. É o ideal? Não. Na política, a gente não faz o ideal, a gente faz sempre o possível. A gente pode ter um possível mais ambicioso ou um possível menos ambicioso. O certo, é claro, qual era o que disse o ministro Fux, era anulação de todos os atos. Ninguém cometeu crime, ou ninguém não, mas quase ninguém cometeu crime. O correto era a anulação de todos os atos e a responsabilização criminal dos agentes públicos. Mas eu não acredito mais em Estado da lei no Brasil. Portanto, a guerra que eu estou travando não pode ser dentro do Estado da lei, não pode ser debaixo do império da lei. Ela é uma guerra política. E é isso que as pessoas precisam entender. Não é que... Eu entendo, agradeço até o superchat. Mas vocês acham que ninguém pensou nisso? Vocês acham que ninguém fez essa discussão? Vocês acham que ninguém pensou exaustivamente nisso? É claro que a gente quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Ah, tudo bem. Aí depois que você tem a anistia, você vai ter que lidar com outro assunto, que é a questão da liberdade na internet. Isso é um outro assunto. Porque depois da queda do artigo 19 do Marco Civil, nós estamos aqui em tempo emprestado. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui no Fio Diário. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar no Paulo Figueiredo Show. A gente não sabe quanto tempo a gente vai falar na internet. Hoje não há mais garantia de que a gente vai falar na internet. Então a gente precisa resolver o problema da legislação da liberdade de expressão, dando garantia para que a gente possa falar na eleição do ano que vem. Ah, beleza, chegamos nesse ponto. Tem uma anistia.
O Alexandre, os movimentos políticos foram reestabelecidos, os agentes políticos foram reestabelecidos. Temos um novo marco civil, assim, um Bill of Rights da liberdade de expressão. Podemos voltar a falar. Poxa, que ótimo. Então tem oposição política e reestabelecemos minimamente a liberdade de expressão. Bom, agora vamos tratar dos outros problemas, inclusive da responsabilização do Alexandre de Moraes. Parte da responsabilização foi feita pela Lei Magnitsky, mas a gente precisa da responsabilização para gerar accountability, né, para gerar consequência, responsabilização dentro do Estado brasileiro. Aí a gente vai para o impeachment. Lembrando que tem um ajuste fino aí no timing do impeachment, que é você fazer um impeachment num timing que não dê tempo para o Lula depois indicar um ministro no Supremo Tribunal Federal que seja confirmado pelo Senado. Porque a gente não quer que o Lula indique um outro Flávio Dino, embora eu acho que ninguém vai ser pior do que o Alexandre. Então, há uma estratégia, há pensamento, ninguém tá fazendo as coisas aqui de a moda Bangu, como a gente diz lá no Rio. É um problema bem complexo. Eu quero agradecer às mais de 20 mil pessoas que estão agora na audiência do Fio Diário e já aproveitar para dar aquela mendigada básica. Então, por favor, nos ajude a chegar a cada vez mais pessoas, dá o joinha aí na live, isso ajuda demais. Verifica se a tua inscrição tá ativa, porque às vezes o YouTube desinscreve as pessoas dos canais, né? Tem uma mágica no YouTube, nos canais conservadores que somem inscritos. Deixa o comentário, compartilha bastante esse link aí nas redes sociais e eu já vou ler, eu vi que entrou aqui sim mais um superchat do Marcelo. Marcelo, o próximo é você, eu vou ler a sua pergunta, mas agora eu quero ver a pergunta do Dárcio. Na verdade, muitas perguntas, eu quero só registrar que o Adriles tem toda a razão. As pessoas me falam, Dárcio, o que você está vendo de mais importante? Eu falo, cara, hoje o trabalho do Paulo Figueiredo e do Eduardo é algo que precisa ser observado de uma maneira muito criteriosa, porque é histórico, vocês estão assistindo a um daqueles momentos que você sabe que alguém está escrevendo o seu nome na história do país. Eu tenho certeza absoluta que caso a gente consiga a libertação, no dia que esses caras descerem no aeroporto aqui, eu não sei qual será, se será em Guarulhos ou em Brasília, vai ser igual uma espaçonave chegando do espaço. Vai ter até carro de bombeiro para levar os meninos. Mas, voltando aqui ao tema, vamos parar de sonhar. Eu acho que corre o risco de tomar um tiro no pescoço, igual o Charlie Kirk. Assim. Não, eu tô falando no caso da libertação, Paulo, peraí. Mas todo mundo livre aqui, a esquerda mete um tiro no pescoço do Charlie Kirk. Tá difícil mesmo. É óbvio que eu quero retornar ao Brasil com a anistia, mas a minha família... minha filha chorando, papai, a gente não quer que você saia na rua. É difícil. Porque, obviamente, quem sou eu para me comparar com o Charlie Kirk, tá? Eu fui o primeiro aqui a kudos pro Charlie Kirk, até porque eu falei no Paulo Figueiredo Show, não sei se vocês viram, mas o Charlie foi uma das pessoas, primeira das pessoas a me ajudar aqui nos Estados Unidos. Charlie Kirk tava me chamando no Charlie Kirk Show para falar do Brasil, eu ainda tava na Jovem Pan. Charlie Kirk me chamando para participar do Charlie Kirk Show, eu ainda estava na Jovem Pan. Eu sequer tinha começado, efetivamente, a minha cruzada aqui nos Estados Unidos. Posso usar o termo cruzada nesse sentido, professor? Claro que pode, uma luta justa. Luta justa. Então, então, o Charlie Kirk, eu tenho enorme admiração, mas o que eu acho que a gente tem de similaridade? O Charlie, como eu, ele era um amante do debate. Que foi a coisa que mais me consagrou, né, no YouTube, na Jovem Pan, onde quer que seja, o quanto que eu gosto de debater com as pessoas. Porque eu acredito que nós temos a verdade, e que se você tiver a verdade ao seu lado, um pouquinho de conhecimento e capacidade de articulação das ideias, você se torna imbatível. O Charlie era o cara que sentava e falava assim, mude a minha opinião. E aí você tem um cara como esse, que nunca fez mal a ninguém. O cara vai e toma um tiro no pescoço, e não é uma coisa isolada. As pessoas não estão vendo no Brasil, mas a quantidade de mass shooting feito hoje nos Estados Unidos por ativista trans, por ativistas de esquerda, é um negócio impressionante. Realmente hoje, Lácio, eu falo assim, eu morro de medo de ir ao Brasil e tomar um tiro no pescoço. E Deus queira aqui que eu não esteja sendo profético, porque assim como o Charlie, eu tenho 2 filhinhas pequenas. Mas morro de medo, cara. Eu acho que quanto maior a pessoa ficar, ela mais tem que ter medo. Eu não sei, vocês acham que o Nicolas é um cara que está em segurança no Brasil? Eu não acho. Ninguém sabe. Alguém dá um tiro no Nicolas A minha pergunta para você é a seguinte, né? São duas. Na verdade, a primeira é que as pessoas acham que ainda não entenderam que sem um impeachment ou uma anistia ampla, geral e restrita, não teremos eleição ano que vem. A segunda, se passa pela sua cabeça a ideia de que o Lula está repetindo a estratégia do Chaves, porque não é normal um presidente provocar o líder da maior potência econômica e militar do planeta. Eu lembro do Chaves falando do Bush, cheiro de enxofre, provocando, os mesmos ataques, as mesmas provocações. Será que o Lula não está desejando um embargo? Será que não é essa vontade para poder fechar de uma vez o regime e nos entregar de uma vez só para a China? E por último, se você quiser comentar, você acha que o 11 de setembro foi uma coincidência ou eles quiseram entregar essa condenação para o Trump como uma espécie de mais uma provocação? São essas as minhas perguntas.
Eu acho que o 11 de setembro foi uma coincidência, era mais ou menos a data para a qual estava programado o julgamento para terminar. A gente tem mantido a Casa Branca informada, e era isso, a gente estava falando ali, segunda semana de agosto até a última semana de agosto até a segunda semana de setembro. Acho que não acho que tenha sido nesse caso, pode ser inocência minha, mas eu não acho que tenha sido uma provocação. Quanto ao Lula, você tem um componente da esquerda anti-americano no Brasil há muitos anos, e o Lula é velho, né? A verdade é que o Lula é velho, ele tem uma formação política antiga, muito anti-americana, e eles fazem isso quase que por reflexo. Se você olhar a história de Celso Amorim, é muito impressionante, né? Eles são efetivamente antagonistas dos Estados Unidos há muito tempo e já estão entregando. Essa história de vão entregar o Brasil para a China, como vão entregar? O Brasil já está entregue à China, as pessoas só não perceberam. O Brasil já está entregue à China. Pode ser mais entregue, mas já está entregue. E, no final das contas, é aquilo que eu falei agora há pouco. Será que a elite brasileira vai permitir que o Brasil seja entregue à China? Porque você não joga em condições de igualdade econômica com os chineses. É isso que a elite brasileira quer? Quer tirar férias em Xangai e não mais as férias em Orlando? Em Nova York? É isso que a elite brasileira quer? Eu creio que não. Né? William Bonner sai do Jornal Nacional e vai morar onde? Vai morar em Beijing? Não vai morar em Beijing. Né? Vai morar aqui nos Estados Unidos. Ou no mundo livre, né? Se é que dá para chamar do Reino Unido de mundo livre. Mas, então, eu não acho que este seja o desejo da elite política brasileira. Eu acho que o exemplo da Venezuela, de destruição da elite financeira e da elite política, é um exemplo que é ruim. Por isso que eu acho que tem muita gente que já está pendendo para o outro lado, mas a nossa elite é muito burra, né? Eles demoram muito a entender o que está acontecendo. Então, processo. As pessoas são muito imediatistas. Eu vi uma pessoa aqui no chat falando assim, a verdade é que as sanções até agora não serviram para nada. Assim, então, talvez você não acompanhe exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa... Eu não sei se vocês gostam de desenhar. Eu gostava. Muitas vezes você vê um artista começando a fazer um desenho, eu fico vendo vídeo no YouTube de pessoas, artistas fazendo uma pintura, um desenho, etc. E você só no final que começa a ver o quadro que o cara estava idealizando. No início, você não consegue ver. Então, é muito difícil para uma pessoa me ver fazendo uma audiência pública nos Estados Unidos e pensar onde é que esse cara quer chegar, qual é o quadro que ele quer pintar. Aí as pessoas tentam desencorajar, tem pessoas da direita, né? Porque no final das contas, a gente tem um problema psicológico forte no Brasil, que eu acho, genuinamente, que tem a ver com uma questão hormonal, né? que por sua vez tem a ver com uma questão alimentar. Mas as pessoas hoje, elas são muito derrotadas. As pessoas, aqui nos Estados Unidos a gente usa o termo loser. Loser é o fracassado, é o derrotado. As pessoas são naturalmente derrotadas. Isso é um problema social. Eu digo que é hormonal porque a testosterona é o hormônio que te dá a vontade de vencer, a vontade de desafiar, a coragem, a força. Né? Ela é um quimicamente é isso que ela faz no seu corpo. E eu vejo as pessoas brasileiras muito derrotadas. E a primeira coisa que a gente precisa, e o Charlie Kirk falava muito sobre isso, né? Ele falava assim, o Charlie Kirk era um cara que falava, perguntaram pra ele, como é que você quer ser lembrado quando você morrer? Esse vídeo tá circulando na internet. Ele falou assim, eu quero ser lembrado pela minha coragem e pela minha fé. E eu falo, poxa, se eu pudesse ser lembrado por alguma coisa, que seja exatamente por isso. Pela minha coragem e pela minha fé. Coragem, o que significa coragem? É você fazer a coisa certa, mesmo sem ter certeza de que você vai ser bem sucedido, que os resultados serão os mais confortáveis para você. E a sua fé é você ter certeza que se você fizer o certo, o melhor vai acontecer. O melhor vai acontecer. E o melhor, às vezes, é um martírio. Né? Nós que somos cristãos, todos os apóstolos, tirando São João, o evangelista, não o Batista, porque o Batista também termina arrebentado, né, decapitado, mas todos os têm uma morte horrorosa, uma morte do martírio. Você vai falar assim, poxa, o que é isso, né? Coragem e fé. Então eu também, eu penso da mesma forma, a gente tem que ter coragem